Alô, meus amados, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Quero aqui novamente estar trazendo mais um vídeo edificante para a sua vida, né? Trazendo aqui mais um estudo da palavra, né? Mais um sermão da Santa Palavra do Eterno. Eu quero trazer uma palavra, meus irmãos, muito importante para os nossos dias atuais. Uma palavra que eu creio que vai trazer para você um despertar, vai trazer para você um conhecimento, vai trazer para você um profundo pensar, né? Quero que os irmãos possam se ater a esta palavra que está escrito lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, de capítulo 9, de versículo 27. Vamos ler a palavra? Então assim está escrito, meus irmãos, está aqui a santa palavra de Deus, né? Vamos ler a palavra. Mas esmurro meu corpo e reduz a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Irmãos, reduzir o corpo à escravidão, para que, pregando a outro, ele mesmo não seja desqualificado. Irmãos, nós estamos vivendo uma época que nós temos visto tantos obreiros, tantos servos de Deus desqualificados na obra e infelizmente, né, continua a pregar, continua a ministrar como se eles fossem qualificados para a obra de Deus. Meus irmãos, Paulo ele mesmo, escrevendo aos Coríntios, ele fala: mas eu esmurro meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Irmãos, pregar Jesus para outras pessoas é fácil, muitas das vezes. Mas e pregar Jesus para nós mesmos, será que é fácil? Meus irmãos. Nós estamos vivendo uma época de obreiros, pregadores, evangelistas, tantas pessoas que fala em nome de Yeshua, fala em nome de Jesus, mas muitas das vezes está desqualificado para o ofício de ministro. Mas continua a ficar no altar, muitas das vezes, mas continua a falar de Jesus como se, muitas das vezes, Deus está agradando das condutas. Irmãos, antes de nós pregar para alguém, devemos pregar para nós mesmos a palavra bendita do Senhor. Quando Paulo ele expressa, irmãos, em 1 Coríntios 9, 27, esta palavra em relação à sua vida e ministério, é importante entender o que Paulo quer dizer a isso. Irmãos, quando ele afirma, né, quando ele afirma aqui na santa palavra, além dele ter, né, muita fé, muito conhecimento, ele quer dizer a cada um de nós o poder de nós controlar, sabe o quê? O nosso ser. Controlar as nossas paixões, controlar e dominar o nosso pecado, que muitas das vezes põe escândalo a muitos. Por isso que Paulo fala: mas esmurro meu corpo e reduz a escravidão, para que eu, pregando a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ou seja, Paulo, quando ele fala eu esmurro meu corpo e reduzo a escravidão, ou seja, eu domino os meus desejos, eu domino a minha vontade, eu domino as minhas emoções, eu esmurro, irmão. É você não dar à sua carne o desejo de pecar. Esmurro aqui é Paulo falar assim: eu tenho que pegar os meus membros, escravizá-los, para que, pregando a outros, não venha eu ser desqualificado. Adianta eu falar de amor, mas não praticar o amor ao meu próximo? Adianta eu falar de dar esmola e nunca de dar uma esmola? Adianta eu falar de paz
mas viver em guerra? Adianta muitas das vezes eu falar em justiça e ser injusto? Adianta muitas das vezes eu falar, né, de tudo que Cristo ensinaste e viver ao contrário de que Cristo ensinaste? Isso é hipocrisia. Isso foi o que Jesus denunciou dos fariseus, escribas, saduceus e muitas das vezes doutores da lei, de toda espécie de religiosos. Nós estamos vivendo uma época de não cristãos autênticos, genuínos, mas vivendo uma época de pessoas religiosas que não conseguem reduzir, né? Que não conseguem reduzir o seu corpo à escravidão. Isso é importante, irmãos. Quando ele fala de controlar o seu corpo e os seus desejos, ele está falando de reduzir a escravidão. Ele está falando para que, né, ele possa ter toda a qualidade de um bom ministro. Ele possa ter toda a qualidade de um ministro e não ser desqualificado ou reprovado. Ou seja, não deixar de cumprir o seu papel de ministro do Evangelho. O que quer dizer também a essa questão desse versículo? Paulo, ele é um exemplo, irmão. Ele está dando um exemplo de disciplina e sacrifício pessoal em nome do Evangelho. Sacrifício e disciplina. Quando Paulo fala, mas eu esmuo meu corpo e reduzo a escravidão, ele está falando, eu quero disciplinar o meu corpo, disciplinar o meu ser. Eu quero trazer um sacrifício da minha vida para o melhor do Evangelho. E você? O que você tem feito? Tem sacrificado a sua vida? Tem reduzido o seu corpo à escravidão por amor de Cristo? Meu irmão, é necessário que você sacrifique os seus desejos, suas emoções, seus sentimentos por amor ao Evangelho. Tem muita gente que não consegue dominar a si próprio, não consegue esmurrar, como Paulo fala, né? Mas eu esmurro meu corpo. Você precisa esmurrar o seu corpo. Você precisa dizer não aos seus desejos. Você precisa dizer não às suas vontades. Você precisa dizer não a você próprio. Porque muitas das vezes nós recebemos o não do Senhor, mas é nós que temos que dar o não para nós mesmos. Vai pecar? Fala assim, não vou pecar. Vai mentir? Eu não vou mentir. Eu vou fazer de tudo para agradar a Jesus. Eu vou fazer de tudo para agradar o bom mestre. Eu, meu irmão, tenho que fazer o que Paulo falou. Eu esmurro meu corpo e reduzo a escravidão para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Então não adianta estar cheio de obreiros, estar cheio de pregadores, de profetas, pastores, evangelistas, que estão desqualificados muitas das vezes, mas continuam a pregar a palavra de Deus como se eles fossem qualificados para a obra. E aí, irmão, mas como é que você sabe que uma pessoa é qualificada para a obra? Precisa eu dizer para a pessoa? Os testemunhos que ela possa estar, muitas das vezes, em amostra, já é o suficiente para mostrar se ela é qualificada ou não. Quantos servos de Deus pregam a palavra de Deus, mas está devendo o mercado? Está devendo alguma loja, está com o nome endividado. Isso aí já é, hoje, muitas das vezes, visto na comunidade. Isso é feio, muitas das vezes. Adianta eu falar, muitas das vezes, de honestidade, mas devendo o meu irmão, devendo o comércio, devendo a loja, devendo o cartão de crédito? Muitas das vezes eu falar de amor, mas eu sou de mal com meu irmão, muitas das vezes. Estou desqualificado. Coração duro, orgulhoso, estou desqualificado. Gosto de entrar em contendas, gosto de maldizer o meu irmão, está desqualificado. Muitas das vezes são isso, meu irmão.
São exemplos que eu estou dando aqui, são isso é que desqualifica muitas das vezes o servo de Deus. Por isso que Paulo, ele é um exemplo de disciplina, anota aí, ele é exemplo de disciplina e sacrifício pessoal em nome do Evangelho. Cuidado quando nós vamos pregar o Evangelho, porque o Evangelho deve ser pregado, mas antes de ser pregado, você deve pregar a si próprio. Assim, eu vou pregar a mim próprio, se eu estou qualificado para pregar a palavra do Senhor. Porque se eu não estiver preparado para pregar a palavra de Deus, irmãos, de nada me servirá. Isso aí será algo repreensível muitas das vezes das pessoas, as pessoas vão julgar. Às vezes a gente fala, mas fulano está me julgando. Claro que está julgando porque você está prestando mau testemunho, você está desqualificado na obra e acha que está qualificado. E mais ainda quando a gente sobe no altar para pregar uma palavra, para louvar, nós precisamos, antes de subir ao altar, ver como é que anda o nosso altar, né? Irmãos, reduzir o corpo à escravidão é a disciplina que Paulo queria para ele próprio. É a força de vontade de dominar as tendências carnais de Paulo, irmãos. Paulo também tinha desejos carnais. Paulo tinha desejos pecaminosos, mas Paulo, ele dominava esses desejos. Para que Paulo dominava esses desejos? Para que ele pudesse ser um ministro de valor. Quem já muito cantou aquele hino, quero andar de valor em valor e servir a Jesus meu Senhor. Quero andar de valor em valor, irmãos. O que é andar de valor em valor? É ser valorizado na sua pregação. É você pregar e a pessoa crer que você está pregando, mas está vivendo. É acreditar que você está falando dos céus e a pessoa crê porque você vive qualificado para falar do céu. Aleluias. Você está ministrando o evangelho e as pessoas estão crendo que aquele evangelho está sendo ministrado com fé, com vigor, com verdade. E está qualificado para pregar. Jesus qualifica as pessoas. Por isso que está cheio de gente que aceita Jesus hoje e amanhã já está no altar e muitas das vezes sem qualificação, sem preparação, muitas das vezes não sabe pregar, muitas das vezes não sabe louvar, muitas das vezes faz só por instinto, faz para poder se aparecer. Não, nós temos que nos qualificar também, irmãos, qualificar no conhecimento da palavra, nos qualificar no louvor, nos qualificar em conhecimento, em doutrina, nos qualificar para o bem da obra e da comunidade. Aleluias. E você tem se qualificado? Tem feito como Paulo, reduzindo o seu corpo à escravidão? Nós precisamos reduzir o nosso corpo à escravidão. Dominar as tendências carnais nossas. Dominar nossos pensamentos impuros. Nossos olhos impuros, muitas das vezes. Nossos ouvidos impuros. Nosso coração impuro. Porque a todo momento aparece tanta coisa para nos contaminar nessa terra. Contaminar o nosso espiritual. Por que Paulo fala de disciplinar? Quando ele fala, eu esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão. Essa disciplina de Paulo, irmãos, é para que ele possa pregar o evangelho a outros, para que ele possa pregar o evangelho a outro, sem se tornar desqualificado ou reprovado. Está aí o segredo. A disciplina de Paulo, que eu preguei aqui na palavra do Senhor, é para que ele possa pregar o evangelho a outras pessoas, sem se tornar desqualificado e reprovado, ou seja, cumprir corretamente seu papel de ministro. Disciplina. Eu sempre prego e vou pregar aqui para vocês nesse vídeo. Seja radical com sua fé. Como assim, irmão? Seja radical, irmãos. Se o teu olho te faz pecar, arranca este olho seu. Se os teus ouvidos te faz pecar, arranca esse ouvido seu. Ah, mas vou fazer isso, irmão? Eu vou amputar os meus membros? Vou ficar cego? Vou ficar sem ouvido? Vou ficar surdo? Não. Quando Paulo fala isso, ele fala, seja radical. Se o teu olho já te faz
pecar, se é esse celular que está te fazendo pecar, faz um jejum dele. Se ele está te fazendo pecar, quebre ele. Assim Paulo está falando. Na tradução melhor, se o celular está te fazendo pecar, quebra ele. Se é o teu computador aqui que está te fazendo cair, vende ele. É mais ou menos assim, ser radical. Por quê? Porque se você não for radical com sua fé, o diabo vai ser radical com sua vida. É isso que eu falo, é isso que é ser radical. Irmãos, eu propriamente, como ministro da palavra do Senhor, eu sou radical com minha fé, irmão. Eu não sou radical com o meu irmão, com minha fé. Se eu saber que algo vai me tirar dos trilhos da palavra, eu procuro ser radical o mais rápido possível. Eu injeto uma vacina para com que eu não venha me contaminar. Então, vacine logo aquele mal que vai tirar você a graça e a presença. Então, primeira coisa, seja radical com a sua fé. Seja radical. A sua fé é sua, você deve ser radical. Irmãos, é muito bom a gente ter autodisciplina, né? É muito bom a gente ter o sacrifício pessoal em nome da fé. Um sacrifício para o melhor das nossas vidas. Quando a gente fala desqualificado ou reprovado, indica que a gente foi, capaz de não cumprir o nosso papel de ministro. Então, talvez você está sendo desqualificado na obra do Senhor porque você não está cumprindo o seu papel de ministro. Faz igual Paulo. Faz igual Paulo, irmãos. Mas esmurro meu corpo e reduz a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venham mesmo ser desqualificados. Faz igual Paulo. Sacrifício. Faz igual Paulo. Disciplina. Seja disciplinado, irmãos. Seja radical. Para que você, quando for pregar a alguém, você mesmo mostre a essência de Cristo. Quando for pregar para alguém, você mostre o amor de Cristo. Mostra a verdade. Mostra que você é um cristão genuinamente arrependido dos seus pecados. Mostra para... Não precisa mostrar para a sociedade que você mudou, não, irmão. Mostra para o seu mestre que você agora é uma nova criatura. Mostra para o seu mestre que agora você domina. Por isso que é importante a santificação e a consagração das nossas vidas ao Senhor. Sabe por quê? Quando se fala em consagrar, é você entregar a sua vida para Jesus e Ele domina as áreas onde você não tem domínio. Por exemplo, sua mente anda perturbada, sua mente anda com pensamentos impuros. Consagra a sua mente para Jesus, para Ele dominar essa localidade. Ele dominando a sua mente, o Espírito Santo dominando a sua mente, você tem probabilidade de ser uma pessoa de pensamentos puros, pensamentos positivos. Seu coração está tramando projetos iníquos. Ora ao Senhor, consagra a sua vida, peça que Ele entre no seu coração e Ele vai tirar as impurezas do coração, vai dominar aquele coração. Os seus ouvidos gostam de ouvir fofocas, gostam de ouvir músicas seculares, gostam de ver ouvir coisas ruins. Consagra este ouvido e peça ao Senhor para dominar ele, e aí Ele vai começar a injetar boas palavras, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra do Senhor. Seja radical com o teu pecado. Então é importante quando eu falo isso, seja radical com o seu pecado. E seja igual Paulo, irmãos. Ele esmurrou o seu corpo. Ele fez uma grande disciplina, ele sacrificou o seu ser. Ele foi um sacrifício vivo. Ele foi um exemplo para nós. E nós temos que ser exemplos também para a juventude. Nós temos que ser exemplo para a geração Z, para a geração Alfa.
nós temos que ser exemplo para essas crianças que estão nascendo, porque nós, anciões que hoje estamos à frente da obra, se nós não for exemplo, quem vai ser exemplo, irmãos? Quem vai ser exemplo da comunidade cristã? Nós hoje somos uma geração que tem que preparar o terreno para a geração Z, para a geração alfa. Se nós não preparar o terreno, não deixar a base para eles, como é que eles vão pregar o evangelho, irmãos? Nós temos que dar bons exemplos, nós temos que ser qualificados para isso. Nós temos que dar estrutura para a geração Z, para a geração alfa. Porque a nossa geração um dia vai descer à sepultura. A nossa geração vai descer à sepultura um dia. E é necessário que nós deixamos legados, é necessário que nós deixamos exemplos, é necessário que nós sejamos qualificados para qualificar essa geração. Muita gente fala, mas hoje a geração hoje está perversa, está iníqua. A geração pode estar, mas o servo de Deus tem que aprender a não estar. O servo de Deus tem que aprender a se posicionar e falar, eu não vou me corromper, eu não vou entregar minha vida ao mundo, eu vou vencer, eu vou ter fé, eu vou ter disciplina, eu vou esmurrar o meu corpo para servir Jesus, eu vou entregar o meu ser para Ele, meu coração, vou entregar tudo, vou consagrar, vou santificar-me, vou purificar as minhas vestes para que eu seja qualificado para a obra. Seja radical. Às vezes eu brinco muito, né, irmãos? Quando eu estou nos bastidores com alguns irmãos em Cristo, principalmente jovens, eu tenho muito acesso aos jovens assim, e aí eu brinco muito com eles, falo com eles que eu sou ortodoxo. Um modo de dizer, por quê? Porque, claro que eu não sou, eu sou moderado, né, irmãos? Não sou extremista, mas ortodoxo, porque eu brinco às vezes, eu falo com o jovem, eu sou ortodoxo. Aí eu falo que por quê? Porque a pessoa ortodoxa, se você for entender, é uma pessoa que leva tudo ao pé da letra, irmão. A pessoa ortodoxa é aquela pessoa que escreveu, não leu, o pau comeu. Claro que eu não sou assim. Eu tenho bom senso, sou moderado. Eu brinco também muitas vezes com o jovem. Mas às vezes quando há certas incoerências, né? Libertinagem, por exemplo, que hoje nós vivemos uma comunidade que há muita libertinagem, sensualidade. Aí eu brinco com eles, ô moço, eu sou ortodoxo. Aí eu brinco, por quê? Porque eu gosto de levar ao pé da letra as coisas. Não que eu não leve ao pé da letra, claro que não. Mas às vezes você tem que ser ortodoxo, você tem que ser um pouco bem disciplinado, você tem que ser um pouco doutrinado. Né? Não pode ser quadrado demais, mas a gente tem que ser verdadeiro no nosso pensamento. A gente sim tem que brincar, tem que rir, tem que alegrar, tem que discipular, tem que doutrinar, mas nós não podemos perder o foco, que é o reino de Deus. Nós temos que ser sérios com a nossa crença, irmão. Nós temos que ser sérios com a palavra de Deus. A palavra de Deus é coisa séria. A palavra de Deus é seriedade, irmão. A palavra de Deus não é brincadeira. A palavra de Deus, ela é cheia de vitória, mas a palavra de Deus é cheia de perseverança. Hoje as pessoas estão brincando de ser crente. Hoje nós vivemos uma época de muito conhecimento, uma era da teologia, uma época do conhecimento avançado, de mestres da teologia, de mestres coaches, de todo tipo de mestres que nós temos que abrir os nossos olhos para não ser seduzidos. Mas é isso mesmo. Nós não podemos perder a fé. Amém? Esta é a palavra que eu deixo para você, meus irmãos. Seja radical com sua fé. Seja convicto da sua fé, seja temerente a Deus, seja reto. E outra, esmurra o seu corpo, leve ele à escravidão, para que pregando a outros você não seja desqualificado, irmãos. Seja um exemplo de disciplina e de sacrifício pessoal em nome do Evangelho. Não brinque de ser crente não, seja crente verdadeiro. Vai vir luta, vai, mas não abaixa a cabeça. Vai vir vitória, vai, dá glória a Deus. Faça cultos de ações de graça. Consagre sua vida, consagre todo o seu ser no nome de Jesus. Vamos fazer uma oração? Pai Santo, em nome de Jesus, eu quero orar por essa alma que ficou até o fim desse vídeo. Que
que o Senhor dá a ela, Senhor Deus, sabedoria, graça e vigor, que o Senhor qualifique esta alma para a obra. No nome santo de Jesus também eu quero te pedir neste momento, ó Deus, para que o Senhor possa ensinar essa pessoa a dominar o seu arbítrio, dominar os seus desejos carnais, para que essa pessoa possa ser abençoada, próspera, verdadeira, e que o Espírito Santo possa entrar no coração dessa pessoa. Pai Santo, eu oro para que a mão do Senhor transborde no coração dessa pessoa e que ela seja abençoada pelo poder renovador do Teu Espírito. Assim eu oro, com graça dos céus, que o Senhor venha qualificar esta pessoa, este irmão, esta irmã, no nome de Jesus. Receba esta oração, irmão. Seja qualificado na obra do Senhor. Não suba no altar de qualquer jeito, profanando o altar. Suba no altar convicto de que você está pregando o Evangelho com amor e verdade. Shalom, em nome de Jesus. Tchau, tchau. Fique na paz do Senhor.